Bora Maringá. Oferecimento Shopping Cidade. Muito mais para você. Olá, tudo bem? Bom dia! Pela Band Maringá está no ar mais um Bora Maringá que começa agora e vai até as 9 horas da manhã. Uma santa e abençoada semana para todos nós. Vamos curtir, aproveitar, fazer a diferença, né? Porque o ano já embalou, meu amigo. Hoje é dia 19 de janeiro. Comemora-se o que hoje? Principalmente o Dia Nacional do Cabeleireiro. Olha aí, ó, a todos os cabeleireiros e cabeleireiras, a nossa homenagem pelo dia. Homenageando os profissionais de beleza, é o dia de São Mário, um mártir cristão, além de outras celebrações como o dia de São Canuto. Ué, tem um cabeleireiro aqui que chama Canuto, olha que coincidência. E o dia do passista, com datas históricas variadas ocorrendo neste dia, com o lançamento da sonda New Horizons. Oh, aí sim, hein? Vamos lá, tem muita informação, eu estou bastante otimista nesta semana, que está começando praticamente agora, né? Tem muita gente que sai na segunda-feira para arrumar emprego. Ficou aborrecido a sexta, o sábado, o domingo, aí bateu a água na bunda e falou, não, vamos atrás de emprego logo cedo. Então dá uma passadinha, fala com o Valentim lá no Cine. Ele é o cara. Vaga tem, vaga tem. Atenção, a Prefeitura publicou o edital de concessão do Parque do Ingá. Então, o Parque do Ingá, quem vai lá vê que está abandonado. E isso está aborrecendo demais o prefeito Silvio Barros. Então, ele vai colocar uma empresa lá que vai cobrar umas quirelinhas aqui e outra ali para ver se com essa verba dá para manter o parque. Mas eles garantem que a entrada vai ser gratuita. Vamos ver. O edital com detalhes sobre a terceirização do Parque do Ingá foi publicado nesta quinta-feira. O objetivo é transformar a unidade de conservação em um ambiente ainda mais atrativo e interativo para os visitantes e moradores. Segundo o edital de concessão, que abrange exclusivamente os serviços de apoio à visitação, a concessionária realizará uma série de intervenções, como a implementação de um restaurante ou um café locomotiva aqui onde nós estamos, nas proximidades da locomotiva histórica, localizada junto à entrada do parque. Também a retomada do trenzinho do Ingá, o que irá conectar os principais atrativos do parque. A minuta do edital que foi agora para consulta pública, ela tem algumas obrigações, que a gente chama das obrigações aí que a concessionária tem que ter. Então, assim, ela tem obrigação de manutenção, de zeladoria e, além disso, também a possibilidade de explorar alguns serviços e também a parte de educação ambiental. Segundo a Prefeitura, apesar das novas mudanças, a entrada para o parque ainda continuará gratuita. A entrada, ela continua gratuita e, assim, a concessionária, ela tem uma necessidade de explorar algumas ações, então, por isso, do restaurante, dos serviços. Então, assim, pedalinho é obrigatório a ter, mas para estar no pedalinho vai ter que pagar uma taxa para entrar no pedalinho. Para o trenzinho a mesma coisa, então são dessas receitas que a concessionária vai tirar os encargos para fazer a manutenção do parque. Então tá, vai cobrar pelo pedalinho, mas não sei o que e tal, mas devia cobrar pelo menos R$5 a entrada. Ah, Léo, você quer inflacionar. Então, você vai em Foz do Iguaçu, por exemplo, você vai no Parque das Aves, você paga, você vai no Parque Nacional, você paga, você vai lá visitar Itaipu Nacional, agora fiquei na dúvida se tem uma taxinha lá ou não. Tem que ter, para manter o local limpinho, pagar os funcionários e tal. Que a prefeitura vai se preocupar com grandes obras e tal, mas o parque vai ter alguém lá recebendo para deixar o parque bonitinho quando a gente chega, varridinho, limpinho e tal. Vamos ver. Deixa eu falar para você da panificadora Paraty. Você já foi lá na Paraty? Se você já foi, você sabe do que eu estou falando, que é bom demais, é ou não é? E lá você pode tomar um simples café de manhãzinha, você pode pedir um café, um pão com manteiga, um pão na chapa, aí fica a seu critério, de acordo com o tamanho da sua fome logo que acorda, é ou não é? Mas tem uma opção de delícias que você pode pegar e levar para casa, né? E aí todo mundo fica feliz. A panificadora Paraty fica na Teixeira Mendes, 1137, aqui em Maringá. Atenção para o telefone de lá, o 99932-9123. 99932-9123. O Fabiano tem uma equipe muito grande de profissionais, tanto no salão ali para atendimento, quanto na ala interna.
né? Quem bota a mão na massa, literalmente, ali para fazer as coisas gostosas ali. E 3 horas da manhã já começa a entregar em hospitais, uma opção de locais aí. A panificadora é grande, é tradicional e tem coisa de primeiríssima. E não tem nada fora do preço de mercado, que é mais legal. Olha a chipa, olha o pãozinho aí, ó. O pão de queijo, a chipa, merece um bis. Claro que merece, né? O pão sírio, quanta coisa gostosa para salivar logo de manhã. Só de ver as imagens, hein? Olha o sonhinho aí, ó. Tem gente que gosta mais de doce, tem gente que gosta mais de salgado. É engraçado isso aí, né? Vamos lá, atenção, o Parque do Ingá está com diversas atrações. Ué, nós acabamos de falar do Parque do Ingá agora, mas vamos ver as atrações. Começo de ano e a criançada ainda está de férias. Pois é, você papai e você mamãe, você tem a opção de trazê-las aqui para o Parque do Ingá, que já está com diversas atividades. Quanto a isso, eu converso agora com a Nádia, que é diretora de Biodiversidade aqui do Parque do Ingá. Conta um pouquinho pra gente do que já está acontecendo. As visitas já estão rolando. Como é que está sendo a visitação do maringaense aqui no Parque do Ingá? Olha, o público dessas férias aumentou bastante aqui no parque e por conta disso a gente falou, vamos fazer um negócio legal pro pessoal, os pais, eu que sou mãe, que estão com as crianças em casa para ter uma diversão aí extra para as crianças. Além dos atrativos que a gente já tem, né, do próprio parque, pedalinho que abre semanalmente, né, todos os dias da semana, a gente também está tendo do dia 14 ao dia 30, às quartas, quintas e sextas-feiras, a gente está tendo a van da educação ambiental aqui com a nossa equipe de educação ambiental, mostrando algumas coisas a respeito do meio ambiente, sobre lixo, sobre os animais para a criançada. A gente também está recebendo o apoio do PROCON, que está vindo com a van, ensinar um pouco sobre educação financeira e algumas questões de lei para a criançada que tiver interesse, e também tirar algumas dúvidas dos pais que acompanham também as crianças. E toda sexta a gente vai ter ali no CEA, que é nosso Centro de Educação Ambiental, um cineminha para as crianças, um filminho ali voltado para as nossas crianças maringaenses. Todas essas atividades são gratuitas? Sim, todas as atividades são gratuitas. Como que as pessoas podem participar? Elas vêm, já podem entrar nas atrações, podem participar ou tem que fazer uma inscrição antes? Isso, todas as nossas informações estão no Instagram do Ian, tá? Para o cineminha a gente está solicitando uma inscriçãozinha, mas as outras atividades você pode vir e acompanhar, está aqui exposto para todas as pessoas. Ah, que legal. Isso aí tá me falando, essa meninada dentro do busão aí. Estou me lembrando, quando eu era criança pequena lá em Barbacena, e a gente vinha muito no Parque do Ingá. Não é Barbacena, né? É Jandaia. Mas era comum, os professores, a escola, colocava a meninada dentro do busão e trazia no Parque do Ingá. Era a maior festa. Quando não, além do Parque do Ingá, levava na Coca-Cola para conhecer a fábrica. Lembra disso aí, Gilberto? É da sua época, o Quicão, né? Hoje não tem mais essa visita, mas era um encantamento e é uma estratégia deles, né? Que deixou de praticar. Mas era legal, levava a meninada para conhecer e tal. E é só festa, só alegria. E marca, você vê como é que é o negócio? Vamos falar para você que quer achar um lugar legal para você tomar um chopp autêntico, verdadeiro, puríssimo Brahma Chopp. Pode ser o claro, que de claro não tem nada, ele é dourado, e pode ser o escuro, o black. Eu estou falando da Estação Chopp Brahma. Fica na praça de alimentação do Shopping Cidade aqui em Maringá. Entre as coisas gostosas que pode acompanhar o seu belo chopp, tem o risoto, que pode ser um risoto abóbora cabotiá, o alho poró, o alho negro, 4 queijos. Pode escolher a proteína, pode ser frango, peixe, suíno ou medalhão de mignon folhado a ouro, 24 quilates. Chique, né? Então o chopp você já sabe que tem o chopp Brahma, tem o Spaten, tem o Stella, o Patagônia IPA. É um local muito legal. Você pode levar a meninada, pode levar o vovô, a vovó, todo mundo vai se encantar. Por quê? Porque é um ambiente familiar. Sempre tem música ao vivo. Olha essa sobremesa. Olha esse risoto aí, ó. Uma boa pedida, hein? Ô, Léo, mas a semana tá começando. Ué, mas para comemorar algo não tem dia. É ou não é? Pode ser na segunda, pode ser na terça-feira. Tá lá o Estação Chopp Brahma sob o comando do Rodrigo, que é o chefe dos garçons lá, né, Rodrigão? Um abraço. Olha aí, se ele não quiser se optar pelo vinho, tem vinho bom também lá. Tá? Sempre o Carlão abre uma garrafa lá e coisa boa. Vamos lá para a sequência? Presta atenção nessa história. A inteligência artificial, né, o tal da IA, que muito se fala,
Então, já está ajudando a punir motoristas que cometem infrações nas estradas. A reportagem é da Roberta Scherer. Vamos ver. Nas imagens, motoristas sem cinto de segurança, mexendo no celular, até com as duas mãos. Alguns falando ao telefone. E esse transportando uma criança no colo do passageiro que está no banco da frente. Os flagrantes foram feitos por câmeras com um novo sistema. Quem identifica as infrações é uma inteligência artificial. Funciona assim: as câmeras, que são da concessionária, gravam tudo e uma inteligência artificial avalia automaticamente. Se uma infração for identificada, as imagens são enviadas aos agentes da Polícia Rodoviária, que revisam o que foi gravado e, se for o caso, aplicam a multa. A inteligência artificial ela chegou para estar nos ajudando a trazer com eficiência todas as imagens dos condutores imprudentes que estão transitando na rodovia. O sistema, a inteligência, automaticamente ela já nos reserva as infrações. Os equipamentos hoje estão em rodovias. Captam imagens mesmo em veículos a 300 km por hora. E funcionam tanto de dia quanto à noite. A primeira experiência foi em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. A média de infrações identificadas era de 100 por dia. Com a tecnologia, saltou para 1.500. Em primeiro lugar, nas infrações no país todo, vem o uso do celular ao volante. Para muita gente, mais multas quer dizer mais arrecadação para governos e prefeituras. Mas quem lida com as vítimas de acidentes de trânsito diz que motoristas mais conscientes são sinônimo de mais segurança nas ruas e estradas. Menos dinheiro perdido em acidentes. Que hoje os acidentes de trânsito consomem mais ou menos 3% do PIB brasileiro. É muita coisa. Além de congestionar o atendimento lá, as unidades básicas de saúde, pronto atendimento, congestiona. Acontece um acidente grave, Deus me livre agora. Aí fica que congestiona tudo. Aí o vozinho, a vozinha que chega lá, não tem espaço, volta para casa. Você entendeu como é que é o negócio? E não é questão de você pagar a multa. O negócio é congestionar lá. E o que a União gasta para fazer esse povo sarar. Olha esses helicópteros aí, isso aí tem um custo, meu. Para pensar. Aqui em Maringá tem muito isso aí, ó. No Brasil inteiro. Né? Nas regiões mais populosas tem que ter esse atendimento. Mas isso tem um custo. E sai da onde? Sai da multa. Vamos falar da Feira do Produtor? Hoje, segunda-feira, tem Feira do Produtor? Tem, sim, senhor. E eu já convido você, meu amigo e minha amiga, para logo mais às 15h30, 4 horas da tarde, dar um pulinho lá na Feira do Produtor. Olha o meu amigo cabeludinho aí, ó. Esse aí é o Reginaldo. O Reginaldo vem de Nova Esperança. Ele é chiquetoso, ele bota a japonesada para trabalhar ali, mas ele corta um 12 ali, ó, na mão da japonesada, né, o Reginaldo? Um abraço. O Café Buoso também está lá, e o Café Buoso é uma referência, porque você vê o café antes de ser moído, você sabe que não tem mistura nenhuma, né, Natal? Alô, Dona Beth. Buoso também tem o Embutidos Buoso, uma outra família do mesmo sobrenome, né? Tá lá o seu Antônio, tá lá o William, trabalhando com muito carinho para oferecer o torresminho e os espetinhos maravilhosos e os derivados do porco ali, ó, para você fazer em casa, uma feijoada, por exemplo, né? Então você pode contar com Embutidos Buoso. Mas se o seu negócio é o pastel da feira que te encanta, o Yoshi está lá, o Issal e mais de 30 funcionários para poder atender a demanda. Fica bem na esquininha da Prudente de Moraes com a Eval, né? Tá ali a equipe do Yoshi para servir o pastel gostoso aí. E a menininha vai fazer vontade para nós logo cedo. E o pastel é engraçado, né? Ele não tem hora, ele é o dia inteiro. Pode ser de manhã, à tarde, à noite, cai bem. E é uma tradição o pastel da feira do produtor. Fica no estacionamento do estádio Willie Davis. Dá um pulinho lá que você vai gostar de todos aqueles produtores, né? Eles pegam a produção da roça e traz para a cidade para oferecer com muito carinho para todos nós, tá bom? Feira do Produtor. Eu gosto de ir lá, hein? Maringá é a quarta cidade com mais moradores de rua no Paraná. Oxi, tem coisa errada aí, ó. Vou repetir para você. Maringá é a quarta cidade com mais moradores de rua no estado inteiro. Vamos ver. A cidade considerada uma das melhores do Brasil para se viver
Tem um outro lado que não faz jus a esse título. Pessoas nesta situação, ao relento, nas ruas. Uma pesquisa realizada pelo Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a população em situação de rua expõe essa realidade e coloca Maringá como a quarta do estado nesse índice negativo, só perdendo para Curitiba, que registra 4.244 pessoas, Foz do Iguaçu, 1.028 e Ponta Grossa, 947. Os levantamentos da pesquisa são do CadÚnico de 2024, pois os dados mais atuais mostram aumento nesse número. Segundo dados oficiais da Secretaria de Assistência Social, Maringá tem hoje 979 pessoas em situação de rua. De acordo com o secretário responsável pela pasta, a maioria desse público vem de outras cidades. Eles são atraídos pela propaganda positiva de Maringá lá fora. Então Maringá já é conhecido como a melhor cidade do país para se viver, então as pessoas, de maneira geral, querem vir morar em Maringá. E com isso, outras pessoas que são de outros estados, são de outras cidades, que estão em situação de rua, também vêm para Maringá para ficar aqui e se estabelecer. Então, são pessoas, grande parte de outros municípios do Paraná e também de outros estados do Brasil. Mas como lidar e mitigar essa situação? Quais estruturas utilizadas pela gestão da assistência social? Significa que a gente colocou busca ativa para essas pessoas em situação de rua, a gente ofertou mais acolhimento para essas pessoas que querem sair da rua. A maior dificuldade que a gente tem é o convencimento, é a pessoa aceitar a nossa rede de atendimento para essas pessoas que estão em momento de situação de rua. A gente aumentou o número de vagas nas comunidades terapêuticas, então se ela tem algum problema e questão para ser realizado um tratamento químico de drogadição ou de álcool, a gente aumentou o número de vagas para acolher essas pessoas. Além disso, a gente oferta emprego para essas pessoas também. Muitas delas não querem o emprego, muitas delas não aceitam esse encaminhamento, mas estão aderindo. Pouco, mas estão aderindo ao trabalho e aí a gente está dando toda a condição. Então a gente, além de ofertar o emprego, né, a pessoa fala assim, eu quero emprego, mas eu não tenho onde ficar. Então a gente tem um local para eles ficar, tem uma casa de acolhimento, tanto para homens e para mulheres, aluguel social. Então se a pessoa está em situação de rua, quiser sair da rua hoje aqui em Maringá, ela tem todos os mecanismos e apoio da Prefeitura e da Secretaria da Assistência Social. Se ele quiser, se ele não quiser, ele vai ficar nessa vida aí pro resto da vida e mais 6 meses. Agora, eu acho engraçado porque não quer sair. Você viu ele falando aí? A prefeitura chega, acolhe e tal, não sei o quê. Fala, vou fazer um caminhamento, arrumar um serviço para você. Não, não quero isso aí. Ué, caramba, vai viver do quê? Vai viver do quê? Desde que a gente é gente, a gente tem que trabalhar para ganhar o dinheirinho, para se manter. Agora, você não resolve não trabalhar, os outros é obrigado a te manter. Tem coisa errada aí, ué. Lá em São Paulo tem o tal do internamento involuntário. Curitiba também tem. O cara tá meio esquisitão, meio diferente, tá dando trabalho, tá agressivo, já recolhe e já interna. Faz o cara sair 0 bala de lá. Ué, mas como assim? Não quero. Não quero sair dessa vez. Tem que trabalhar, se não trabalhar não ganha dinheirinho. A não ser que estiver morrendo, aí é diferente. Tem uma história, uma lenda, né? A lenda urbana que conta que numa cidade aqui da região, tinha um monte de morador de rua. A prefeitura chamou todo mundo lá, colocou num paredão, deu banho, jato. Olha só a história que eles contam lá na cidade. Deram banho, roupinha limpinha, sequinha, cheirosinha, um pratão de sopa. Falou, qual que é a sua cidade? Qual que é a sua cidade? Nós vamos mandar você de volta para lá. E manda e embarca mesmo, na rodoviária ele manda embora. Agora, Léo, você tem que ver que é um problema social, tal, isso aí esbarra na justiça, sabia? Porque se o cara quiser ficar lá, é o direito dele. E daí? Olha como é que o negócio é delicado para pegar, para mexer. Não pode ser. A gente vê o prefeito lá como é que é, de Santa Catarina, lá, que ele vai lá e bota todo mundo para circular. A prefeita de Balneário Camboriú não quer morador de rua lá e bota para circular. Para algum canto tem que ir. Ou só está transferindo o problema também, tem essa, né?
Vamos lá, porque a Sonhari Colchões é uma referência em loja de colchão aqui em Maringá já há muito tempo, né? A Adriana que toma conta de lá, tem uma opção de marcas variadas, né? Que ela faz questão de expor isso para cada comprador que chega lá com sua família. Né, Adriana? Bom dia. Olá, bom dia, Léo Júnior. Bom dia a você que está aí assistindo Bora Maringá. Hoje o assunto é diferente aqui na Sonhari. Você sabia que o colchão ele tem um prazo de validade? E que se você está acordando aí espirrando ou com dor na coluna, você não está dormindo num colchão bom. Vem aqui para Sonhari Colchões que eu vou apresentar para você as opções em tecnologia, tudo para facilitar, para que você tenha uma noite de sono incrível. Temos aqui na Sonhari uma opção de multimarcas, com padrões de conforto, colchões mais firmes, colchões com tecnologia de gel, que vai moldar, que vai abraçar a tua coluna, que vai fazer você descansar. Você sabia que depois de 7 anos de uso, 70% do peso do colchão é ácaros, fungos e bactérias? Tá acordando cansado, tá acordando espirrando? Vem aqui para Sonhari que a gente vai resolver para você. Sonhari Colchões, Avenida Paraná 651. Lembrando que temos estacionamento próprio. Esperamos vocês! Tá dado o recado aí. Muito bem, Adriana. Sonhari Colchões. Hoje, dia 19, é o dia do cabeleireiro, dia da cabeleireira. Parabéns para você pelo seu dia. Tá bom? Não sai daí não, a gente faz o intervalo comercial, a gente volta já já. Tem mais Bora Maringá. Aguenta a mão. Bora Maringá. Oferecimento Shopping Cidade. Muito mais pra você. Oi, você não era o frentista do IPVA? Virou carteiro? Virei, mas só para te entregar uma notícia boa. Esse ano o IPVA do Paraná é o mais baixo da história. Pode sair até 50% mais barato se você pagar à vista, com 6% de desconto. Se antes você pagava uns 1.750, agora sai por menos de R$900. Legal, hein? Mas cadê o boleto? Ah, isso você pode pegar no site, né? IPVA mais barato é no Paraná, terra de gente que trabalha e cuida. A inovação chegou com a bilhetagem digital para os usuários da TCCC e Cidade Verde. Com o aplicativo BPay Bilhete Digital, você faz compra de créditos pelo Pix, acessa e libera a catraca. Tudo pelo seu celular. Baixe o app BPay no Google Play ou App Store. As inovações não param por aí. Agora você pode pagar a tarifa com cartão de débito ou crédito com aproximação diretamente na catraca do ônibus. Nova bilhetagem digital BPay. Inovação, praticidade, agilidade. TCCC e Cidade Verde. Investindo para modernizar. Tex agora é Penha Express Encomendas. Precisa enviar uma encomenda para 3 estados do Brasil, mais o Distrito Federal? Consulte a Penha Express Encomendas. Sua encomenda vai de ônibus que tem horário a cumprir e sua encomenda também. Com a Penha Express Encomendas, você sabe a hora que vai chegar. Penha Express Encomendas. Ligue 44-3221-1111. Com Penha Express é rapidinho, rapidinho. Ligue 44-3221-1111. A Copel acaba de concluir a mais moderna rede de energia rural do Brasil. Os 25 mil quilômetros do Paraná Trifásico estão prontos. E tudo isso para chegar aqui, até você. Produtor rural, aproveite para se conectar. A Copel paga uma parte. A outra tem juros subsidiado pelo Banco do Agricultor Paranaense. É o agro mudando de fase, com a força da Copel. Pura energia. Bora Maringá. Oferecimento Shopping Cidade. Muito mais pra você. Muito bem, estamos de volta. Esse é o Bora Maringá desta segunda-feira. Já está indo o mês de janeiro. Hoje é dia 19. Já matamos a primeira quinzena do ano. Impressionante. Atenção, indústrias brasileiras, funcionários. Lembra que ontem nós colocamos uma reportagem aqui falando que tem muita empresa brasileira que está se mudando para o Paraguai, atrás de incentivo fiscal e uma opção de coisa. Pois é, agora nós temos a segunda reportagem desse mesmo assunto. Indústrias brasileiras, funcionários paraguaios. A gente mostrou ontem, aqui no Bora, exemplo de empresas que estão migrando
Toca a maquininha para mim, Júlio, meu querido. Toca a maquininha. Isso, garoto. Você nunca viu essa, né? E para os países vizinhos, atraídas por isenção de impostos e lei trabalhistas mais branda, né? Ontem a gente mostrou uma parte, hoje a gente está mostrando a conclusão. Você vai ver que essa mudança para outro lado da fronteira também impõe muitos desafios. Não é tão fácil assim também não. Vamos ver. Estica pano, costura, dobra, passa. Nessa empresa brasileira no Paraguai são fabricadas roupas de cama, toalhas e outros produtos. São 106 funcionários, todos paraguaios. Essa é mais uma maquiladora, ou seja, que produz no Paraguai com os benefícios da lei de maquila. Um regime tributário que dá isenção de impostos de importação. É o que os empresários chamam de reengenharia de impostos. Então, a gente viu essa necessidade, né? Se nós produzirmos no custo atual, isso falando de 8 anos atrás, nós começamos a perder competitividade. O que nós podemos fazer? Né? Aí viu-se o Paraguai como uma opção, porque no Paraguai a gente consegue entregar o mesmo produto, né, com um custo mais acessível e manter a competitividade do produto no Brasil. E alguns produtos não são nem finalizados aqui. Por exemplo, o edredom. Aqui só é fabricada essa capa. Daqui ela é exportada para o Brasil e lá o edredom é finalizado. É uma estratégia da empresa. Por quê? A capa representa 60% do custo de todo o produto. Matéria-prima importada. Trazer para cá foge dos impostos brasileiros. A lei de maquila é o principal, mas não é o único atrativo para as empresas. A lei trabalhista no Paraguai não sofre grandes mudanças desde 1993. Por aqui, o funcionário trabalha 48 horas semanais, 4 a mais que no Brasil. Até completar 5 anos de empresa, as férias têm apenas 12 dias. E sem acréscimo proporcional. Não existe vale transporte, não tem vale alimentação. O empregador também não precisa pagar FGTS. Em caso de rescisão de contrato, o funcionário recebe uma bonificação de meio salário por ano trabalhado. A única vantagem para o trabalhador comparada ao Brasil é o salário mínimo. No Paraguai, é hoje equivalente a R$ 2.200. O salário mínimo do Paraguai, convertido em reais, é maior do que no Brasil, né? Mas o custo que vem junto com o pagar salário é muito menor aqui no Paraguai. Uma das regras da maquila é que a produção precisa ser exportada para não gerar uma concorrência desleal internamente. E aí vem os custos que os empresários precisam colocar na balança. Alguma empresa não deu certo? Sim, várias. Então você tem a questão da logística, você está mais longe e precisa fazer a coisa acontecer e ter a qualidade, eficiência, produtividade. O empresário brasileiro que quer vir montar uma empresa no Paraguai precisa escolher certo os seus gestores. A Algesa ajuda no trabalho alfandegário e prepara a documentação para mais de 900 caminhões que passam diariamente pela Ponte da Amizade. Por isso, nos últimos anos, a empresa deixou de atuar só como um porto seco e aumentou as atividades. Esse é o Parque Industrial da Algesa, que conta com 31 galpões. Eles eram usados até então todos para armazenamento de produtos, só que agora eles também são alugados para as empresas brasileiras. Já são 7. E tem mais chegando. Estamos aprendendo muito das indústrias que vêm se instalar aqui. Tentamos acompanhar, proporcionando infraestrutura e mão de obra qualificada, que é um problema, um obstáculo que a gente está trabalhando para gerar mão de obra qualificada que, afinal das contas, todos vamos sair beneficiados. Esse estilo de sistema tributário atrai investimentos e gera desenvolvimento. Mas com a arrecadação do Estado menor, devido às isenções, também diminuem as possibilidades de implementação de políticas públicas e de proteção social. O Paraguai não conta, por exemplo, com um sistema de saúde como o SUS, e a infraestrutura das cidades ainda precisa evoluir. Hemos avanzado bastante en este último tiempo, pero hay aún muchos desafíos. Pero de que la ciudad y la región va a seguir creciendo, eso va a ser vertiginoso. É isso aí. Todo mundo acaba no Paraguai, por quê? Porque o imposto lá é pequenininho. Então você consegue ver o faturamento. Aqui, o governo federal leva uma parte muito grande do imposto
que nem sempre essa mordida de imposto é aplicada onde se deve, que é a saúde, é estradas, é na segurança e uma opção de coisa aí. Escolas, entendeu? Se não tivesse esse vazamento, o Brasil, seria um dos melhores do mundo. Mais uma tragédia provocada por um ralo de sucção reforça a necessidade de cuidados rigorosos com segurança das piscinas. Nós estamos vivendo o verão brasileiro e todo mundo quer se refrescar, mas cuidado com as piscinas, principalmente as crianças. Equipamento simples pode evitar o acidente. Veja. Imagens mostram quando Ana Clara Soares de Brito, de 11 anos, é puxada para o fundo da piscina, na chácara dos avós, em Campinas. O cabelo dela ficou preso no ralo. A menina morreu depois de passar 16 minutos submersa. A garota que brincava com ela não pediu socorro e o homem que fazia a manutenção da piscina não percebeu. Uma tampa como essa poderia ter evitado a tragédia. É de plástico, em formato arredondado, com furos pequenos que impedem a passagem de fios de cabelo. Custa R$ 60 em média. Essa tampa tem que ser instalada em todos os ralos de piscina. Os ralos de piscina eles podem estar instalados no fundo ou na parede. Nesses pontos que você tem a sucção de água, você tem que ter uma tampa dessa. Na demonstração, o que acontece quando o ralo está descoberto? Você pode ver que ele já succionou todo o cabelo. Num caso desse, é muito difícil uma criança se soltar. Desde 2022, o país conta com uma lei que obriga o uso dessas proteções em ralos de piscinas de uso coletivo. Mas nas casas, nem sempre o equipamento é usado. Nesse condomínio na zona sul de São Paulo, a piscina conta com esses tampões anti-sucção. E em caso de emergência, esse botão aqui pode ser acionado. Quando ele é apertado, os motores desligam. Mesmo desligando, existe um vácuo ali. Pode ser que ele fique preso mesmo assim, porque ele está tampado ali, fica um vácuo. Mesmo com equipamentos de segurança, um alerta importante. Cabelo, principalmente meninas com cabelo comprido, se puder prender o cabelo e evitar ficar próximo ao ralo, é muito bom. Meu Deus, eu fiquei chocado agora com essa imagem, eu fiquei apavorado. A gente que tem filhinha, menina, né, de 5 anos, olha lá, a menina deitadinha ali numa boa, amiguinha do lado, olha a imagem aí. Aí o ralo puxou a menina, essa que está com as pernas, bom, a perna foi embora, o ralo chupou. A menina não alertou e o piscineiro ali também nem se atentou, 16 minutos, não tem como voltar, uai. Então fica aí o alerta, pelo amor de Deus, a menina está vendo que a coleguinha está se afogando, ela ficou estática, ela não teve atitude para nada. E aí vem o resto da reportagem dizendo que tem que ter esse ralo, que não custa caro, entendeu? Para proteger, porque senão suga a criança mesmo, não tem? Pelo amor de Deus, gente. E com esse calorão que tem feito aí ultimamente, todo mundo quer se refrescar. Não é só criança, adulto, todo mundo. Pelo amor de Deus, fiquei apavorado com isso aí agora. A imagem é muito forte. A Federação Paranaense de Futebol, em parceria com a OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, estão com um projeto contra a violência à mulher. Veja. O Campeonato Paranaense de Futebol já começou e a OAB Paraná, em parceria com a Federação Paranaense de Futebol, está realizando uma ação contra a violência de gênero. Converso agora com a doutora Juliana Linchotten, ela que é diretora de comissões da OAB Maringá, para falar um pouquinho mais sobre essa ação. Doutora, conta pra gente, como é que vai funcionar essa ação, principalmente nos jogos que serão mandados pelo Maringá Futebol Clube e também pelo Galo Maringá, aqui em Maringá? Certo, Rodrigo. Essa ação é uma ação muito importante promovida pela OAB Paraná, em conjunto com todas as subseções, para trazer à tona, para falar sobre o assunto da violência de gênero. Há estudos que demonstram que nos jogos de futebol há um aumento da violência contra a mulher. Então, nós resolvemos levar esse assunto para dentro do campo. Durante todos os jogos, um pouquinho antes do jogo iniciar, nós vamos entrar em campo com uma faixa falando sobre a violência contra a mulher.
E é importante que é uma forma de conscientizar realmente, né? Principalmente os homens que cometem esse tipo de violência. Exatamente. Como o público dos jogos de futebol é majoritariamente masculino, é um espaço, é uma oportunidade para a gente falar desse tema. Porque a violência contra a mulher não é um problema da mulher, é um problema da sociedade e os homens precisam estar envolvidos nessa temática. Aqui em Maringá, a ação já começa nos próximos jogos. Isso, no jogo de sábado nós já teremos a participação da OAB Maringá. Pois é, que legal, é isso aí. A OAB vai fazer um trabalho muito bacana de conscientização e acompanhar. Porque são duas situações, né? Não pode ter a briga em quadra, em campo, e não pode ter na arquibancada, né? Tem muitos pais levando a meninada para jogar bola, e aí os pais acabam se atracando aqui, ó, e enquanto a meninada joga bola lá. Tem lugar que não querem deixar os pais irem, por conta do pai defende o filho. É natural o pai e a mãe defender a cria. E aí acaba se desentendendo na arquibancada. A gente tem visto que quando no futebol sai briga e o árbitro pisa na bola, é aquela confusão, acaba refletindo na geral e lá fora também. Né? Você vê que vira um campo negativo ali, ó. Salve-se quem puder, tá louco. Então, parabéns ao OAB aí pela atitude. O presidente norte-americano, o loirão, tá famoso, hein? Esse aí é o temido, o Donald Trump, disse que o presidente da Ucrânia é quem está impedindo um acordo de paz entre os dois países, a Rússia e a Ucrânia. Está falando que não é o Vladimir Putin, mas sim o outro lá, o Zelensky. Vamos ver? No oeste da Ucrânia, a cidade que faz fronteira com a Polônia voltou a ser atacada. Um drone russo foi lançado em Lviv e explodiu em um parque infantil. Ninguém se feriu. Na capital, Kiev, moradores enfrentam o 7º dia seguido de apagão. Um bombardeio na semana passada destruiu parte da rede de energia. Sem calefação, famílias sofrem com as temperaturas negativas do inverno europeu. Prestes a completar 4 anos, a guerra não dá sinal de trégua. O culpado, na visão de Donald Trump, é o próprio presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. A declaração foi dada em entrevista à agência de notícias Reuters, no Salão Oval da Casa Branca. Para o presidente americano, Zelensky está mais reticente. Trump o culpou pela demora na conclusão do plano de paz e afirmou que o presidente russo Vladimir Putin está mais disposto a uma trégua. A declaração do presidente americano reacende críticas de aliados aqui na Europa, que consideram a Rússia pouco interessada em encerrar a guerra. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, aproveitou a oportunidade e diz que Trump está certo ao afirmar que Zelensky está atrasando a paz. Legal, bacana. Só que o Trump foi aqui na Venezuela. Tinha que fazer mesmo, porque do jeito que estava horrível. Agora o Trump está de olho numa ilha gigante, um gelo só. E a população lá é mínima, quem mora nessa ilha, que é tal da Groenlândia. Mas é que debaixo desse gelo tem coisa importante lá, que o governo americano está de olho. E também é rota entre a América Central e a Europa. Ele está de olho ali. E sabe o que ele falou? Eu vou pegar essa Groenlândia para nós aqui para os Estados Unidos antes que a Rússia ou a China resolva pegar. É nesse tom. Vamos ver. As imagens chamam a atenção pela quebra da rotina. Aviões militares pousando em pistas usadas até então quase exclusivamente para voos civis. Militares dinamarqueses já estão por aqui. França, Alemanha, Suécia e Noruega confirmaram o envio de soldados nos próximos dias. Oficialmente, os europeus dizem que essas são missões de reforço defensivo e cooperação militar. Na prática, trata-se de uma mensagem política e estratégica. Se Trump alega questões de segurança, a Europa responde. A Dinamarca afirma que não houve mudança de soberania, nem provocação, apenas o reforço de um território que faz parte da OTAN e precisa ser protegido. O comando militar dinamarquês deixou claro que as forças destacadas para a Groenlândia têm autorização para reagir imediatamente a qualquer violação territorial. A professora de Direito Internacional da Universidade de Copenhague explica que a OTAN acabaria se um aliado atacar o outro e que se os Estados Unidos atacarem a Groenlândia,
tudo desmorona. Nesta quinta-feira, a secretária de imprensa dos Estados Unidos afirmou que o envio de tropas de países europeus para a Groenlândia não vai afetar a decisão de Trump sobre a aquisição do território. Senadores americanos governistas e da oposição declararam ser contra qualquer tipo de conflito. O líder do Partido Republicano, o mesmo de Donald Trump, chamou de desastrosa a ideia de levar adiante essa intenção e citou que apenas 17% dos americanos acham que tentar assumir o controle da Groenlândia é uma boa ideia. A Rússia também reagiu. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores disse que nem a Rússia nem a China jamais disseram ter planos de ocupar a Groenlândia. Moscou também criticou o envio de tropas da OTAN para a ilha e afirmou que a Europa está acelerando a militarização do norte do planeta. O Ártico passou a ser visto de forma estratégica. Ele é um oceano congelado, cercado pelas potências Estados Unidos e Rússia, além do Canadá e países europeus. Os russos detêm as rotas de navegação da maior parte. A Groenlândia é uma peça central nesse tabuleiro. Para os Estados Unidos, o valor estratégico da ilha é poder controlar a parte sul da região polar. E no meio dessa disputa está a população da Groenlândia. Pouco mais de 56 mil habitantes que acompanham apreensivos a chegada de soldados estrangeiros e o aumento da atenção internacional. Essa mulher diz que está assustada e que todos estão preocupados, mas que tentam manter o otimismo. No mundo atual, nem mesmo os lugares mais isolados conseguem ficar fora das tensões geopolíticas. O negócio está delicado. Groenlândia, ninguém quer saber de Groenlândia. Os Estados Unidos falou, tem interesse, vou lá. Porque foi fácil ali na Venezuela, né? Mas 56 mil pessoas moram lá, população... Mas tem coisa importante ali, ó. Vamos orar, meu irmão e minha irmã, e pedir paz. A verdade é essa daí, que esses governantes se entendam, né? E que a vida humana possa prevalecer. A gente vai finalizando mais um Bora Maringá, desta segunda-feira, uma santa e abençoada semana para você. Amanhã a gente está de volta às 8h15. Fiquem todos com Deus. O Léo Júnior volta às 18h50 para o Band Cidade. Até lá. Tchau. Bora Maringá. Oferecimento Shopping Cidade. Muito mais para você.